Olá, eu sou Manuela Mello, estudante da Faculdade Santíssima Trindade, do sexto período do curso de Direito. Vim falar um pouquinho a vocês aqui do resumo expandido submetido no primeiro CONFAS, Ciência e Inovação, da Faculdade Santíssima Trindade. Esse resumo foi de minha autoria, orientado pela professora mestra Daniela Azedo. O Convênio ICMS número 187, de 2021. A importância de políticas fiscais tributárias com perspectiva de gênero. O presente resumo expandido pretende apontar como o Convênio ICMS 187 do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, publicado no Diário Oficial da União, de 22 de outubro de 2021, apresentou um avanço em favor dos direitos das pessoas que menstruam. Esse convênio definiu que os estados e o Distrito Federal estão autorizados a isentar do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, as operações realizadas com absorventes íntimos, internos, externos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais, calcinhas absorventes e panos absorventes íntimos, destinados aos órgãos da administração pública direta e indireta. Cumpre contextualizar que no corrente ano, o Fundo de População das Nações Unidas, juntamente com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, apresentaram o relatório intitulado A Pobreza Menstrual Viciada pelas Meninas Brasileiras, chegando a constatações preocupantes no que tange à saúde, moradia digna, acessibilidade à escola, saneamento, higiene, dentre outros direitos que são constantemente violados durante o período menstrual. Alguns estados e municípios do país possuem a própria diretriz de atuação de política pública, no que tange a tal situação. Seja pela isenção do ICMS, seja pela distribuição dos produtos diretamente às pessoas que menstruam, mas muitas vezes, por não encarar a questão na perspectiva de estar concretizando direitos fundamentais e direitos humanos, nem sempre o ente federativo possui política nesse sentido. Por isso, o Convênio 87/2021 revela-se como um passo importante no enfrentamento da pobreza menstrual. Metodologia. Para que fosse feito esse trabalho, para sua consecução, foram utilizados os marcos bibliográficos trabalhados no presente resumo, sobre política fiscal tributária com perspectiva de gênero. Da necessária redução de desigualdade na política fiscal tributária. A Constituição Brasileira de 1998, em seu artigo 5º, garante que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Estabelece também, segundo disposto no artigo 145, o princípio da igualdade tributária, que veda o tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente, proibindo qualquer distinção, por exemplo, em razão profissional ou em função por eles exercida. O artigo 3º elenca os objetivos fundamentais da República, quais sejam: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Porém, dados apresentados pelo IBGE em 2019 mostraram que em 2018, mulheres entre 25 e 49 anos de idade recebiam em média R$ 2.050, o que correspondia a 79,5% do recebido pelos homens. Encaixando-se no extrato mais baixo de renda, por consequência, a carga tributária seria mais sentida por elas. A diferença ainda era maior quanto às mulheres negras, cuja renda correspondia a 44% da renda dos homens brancos. Então, a gente nota aí uma grande desigualdade, né? O que não é proposto pela Constituição. Tendo em vista tal panorama de desigualdades, a política fiscal tributária brasileira deveria pautar-se no objetivo de reduzir tais cenários, mas não é o que vem ocorrendo.
Entre os anos de 2014 e 2016, programas de efetivação de direitos e de serviço para mulheres em situação de violência sofreram corte orçamentário de 40%. Mais recentemente, o Plano Plurianual de 2020 e 2023 trouxe a redução de programas exclusivamente destinados a mulheres, ao passo que a execução orçamentária de 2020 aponta para a ausência de gastos efetivos em políticas públicas focais, a despeito da existência de previsão de verbas para tal fim. Diante disso, um olhar mais atento para o direito tributário é fundamental. O tratamento desigual àqueles e àquelas que se encontram em situação desigual é imperativo constitucional que se coaduna com os princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da vedação do confisco e da seletividade. Esses princípios que foram abraçados pela Constituição brasileira, entre eles tem a dignidade da pessoa humana como fundante de nossa sociedade e a estrutura do Estado social e democrático de direito. Nesse contexto, é importante destacar que tratar a desigualdade de gênero, como aqui proposto, produz efeitos mais amplos no enfrentamento aos desafios com os quais se depara a sociedade brasileira em relação a questões de raça, de classe social, por seu caráter transversal. Com efeito, construir um sistema tributário que atue positivamente sobre as desigualdades que atingem as mulheres é medida que, ao abarcar a mulher negra e a mulher pobre, automaticamente contribui para o combate do racismo estrutural e da desigualdade social aviltante que permeiam nossa sociedade. Sobre esses produtos menstruais, quais falamos, encontram-se os absolventes. Por serem itens da saúde básica das pessoas que menstruam, e sobre eles incidem uma carga tributária de quase 30%, considerando a alíquota de entre 18% e 25% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de 1,65% do Programa de Integração Social, PIS, e de 7,6% da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS. O Convênio ICMS 187 de 2021, a autorização de isenção e a pauta da pobreza menstrual. Como vimos acima, a carga tributária, como vimos anteriormente, a carga tributária sobre produtos que são de extrema necessidade para a saúde feminina é fator que agrava o fenômeno da pobreza menstrual, sendo essa entendida como fenômeno complexo, transdisciplinar e multidimensional, vivenciado por meninas e mulheres, devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento para que tenham plena capacidade de cuidar de sua menstruação. Segundo o relatório do Unicef, mais de 4 milhões de meninas não teriam acesso aos absorventes íntimos, muitas vezes fazendo uso de jornal, pedaço de pano, folha de árvore, para suprir a ausência do produto recomendado, por não ter condições financeiras de comprá-lo, constatando-se que no período menstrual muitas se ausentaram de suas atividades regulares, como ir à escola, por exemplo. Portanto, compreendendo-se o acesso a produtos de higiene menstrual a preços acessíveis como uma questão ligada à dignidade de todas as mulheres, a alta carga tributária incidente sobre tais produtos surge como um obstáculo fundamental para a igualdade de gênero e implementação dos direitos fundamentais. Com esse entendimento, países como o Quênia e a Alemanha retiraram a incidência de tributos de tais produtos. Assim, o Convênio 87 de 2021, ao autorizar que os estados e o Distrito Federal isentem o ICMS as operações realizadas com produtos relacionados à dignidade menstrual e que são destinados aos órgãos da administração pública, direta e indireta, acaba por influenciar positivamente para a redução do fenômeno da pobreza menstrual. Concluímos com esse trabalho, por tudo que foi exposto, que o convênio ICMS 187 de 2021 mostra-se como um potencial instrumento na promoção de justiça com base na perspectiva de gênero através da política fiscal tributária. É necessário, porém, que os operadores e gestores públicos
pautem suas ações e escolhas visando a redução das desigualdades, com base na Constituição, promovendo a dignidade dos mais vulneráveis. Aqui temos um pouco das referências.